Olá, família empreendedora, dando início então ao episódio número 28 aqui do CompliceCast. Hoje um episódio especial de abertura da segunda temporada e eu não poderia fazer diferente que não fosse convidar aqui o seleto grupo do R4 Empreendedorismo, que é um grupo que se formou há quanto tempo aí, Rodrigo? Me ajuda? Mais de um ano ou não? 2 anos. 2 anos, tá? Que ele busca justamente dar um suporte para você que está começando um negócio, que está buscando uma segunda fonte de renda. Então, nós resolvemos unir profissionais de diversos segmentos, por entender que são pessoas que trazem um conteúdo que é basilar para toda e qualquer empresa. A gente sabe que no Brasil o empresário não recebe o preparo suficiente, né, para enfrentar todos os desafios que empreender envolve, então a gente resolveu formar esse grupo. Esse é um projeto que conta com o apoio da Invista Imóveis, nós acreditamos no seu futuro, da La Máfia Barbearia, seu estilo, viva essa experiência, você merece o melhor. Ainda da Afinitar Cestas, conectar, surpreender, encantar, autoridade em cestas corporativas em Santa Maria. Também de Anderson Machado, que está aqui presente hoje. Com Anderson Machado, seu futuro financeiro começa hoje. Torne-se um nobre investidor. E do Vitino Restaurante, proporcionar momentos inesquecíveis com experiências incríveis através dos sentidos. Então, pessoal, a gente resolveu trazer hoje esse seleto grupo, tenho certeza que vocês já conhecem todos aqui. São, digamos, formadores do seleto grupo dos grandes players da cidade aqui da região, pela entrega que eles oferecem. Rodrigo Careca, o nosso famoso outdoor, Anderson Machado e Matheus Almolim. E eu quero começar aqui, pessoal, com a pessoa que foi o idealizador desse projeto do R4, o qual eu também faço parte com muito orgulho. Uma pessoa que é realmente preocupada em ajudar pequenos empreendedores que estão começando agora. Rodrigo Correia, por gentileza, seja bem-vindo, como os demais. Fala um pouco, pessoal, o que é o R4, como ele surgiu e quais são os próximos passos, o que o R4 pretende entregar ainda para a sociedade, devolver de uma forma que possa contribuir de uma maneira mais significativa para a atividade empresarial aqui em Santa Maria e região. Bom, então, em primeiro lugar, agradecer a presença, né? Se eu não estivesse ao lado desse nobre investidor, tu não me convidaria, né? Porque é teu patrocinador, né, Anderson? Eu acho que é mais ou menos por aí. Tá com ciúmes. Eu estou muito ciúmes agora, o Anderson patrocina, o Complice não me patrocina, mas isso é uma coisa interna que... Mas a gente vai trocando depois. O Dalmolin Contadores vai começar a patrocinar agora. Isso, a gente vai rodando, Então, olha só, para quem está nos ouvindo aí, ou nos assistindo, é muito importante quando a gente fala em empreendedorismo, porque muitas pessoas, e hoje com a experiência que eu peguei, eu vejo que a maioria das pessoas, ela empreende numa franquia por medo. Então muitas pessoas têm um talento, têm uma empresa, têm algo, têm um produto, mas ela não vai em frente pelo medo, por não saber fazer gestão. Então a maioria escolhe uma franquia. E eu tenho visto também grandes problemas que a pessoa, quando vai pela franquia, por ela achar que vai ter uma segurança de empreender, porque vai ter experiência, a franquia vai entregar, e não é bem assim quando ela começa a rodar no negócio. E baseado nisso, com toda essa experiência, olhando, e por mim, o tempo todo que eu tive que fazer uma faculdade de administração, porque a empresa foi crescendo, eu tive que começar a me juntar com sem saber fazer network, sem saber que a gente tem que encostar com pessoas grandes, sem esse pensamento, né? Porque a gente não é acostumado com isso, a gente não aprende na escola, a gente não aprende quase em família sobre negócio. Foi por si só, por eu ser um cara conversador, comunicativo, eu fui pegando experiência com pessoas e eu poderia ter crescido muito mais nas empresas, na experiência, encurtar o tempo, se eu tivesse tudo isso mais claro para mim. E com o que aconteceu? Eu fui vendo com o tempo, as pessoas foram me procurando por causa da questão dos outdoor, por causa da questão de aparecer, crescer rápido na cidade. Então, muito marqueteiro, né? Eu sempre digo que o empreendedor tem que ser marqueteiro. Cada passo que tu dá, tu tem que colocar para as pessoas ver. Muitas vezes você vende o que aparece e não o que é o melhor. Porque muitas vezes tem um produto... Você que está nos ouvindo, vendo aí, diz assim, pô, mas eu tenho um produto muito bom e não vendo. Eu vejo o cara do lado tem um produto ruim e vende. Porque o cara aparece. Porque tu tem vergonha de aparecer na câmera, porque tu tem vergonha de conversar com as pessoas, porque tu acha que tu não precisa aparecer e precisa. Então, tudo isso fez o meu crescimento rápido. Claro que a administração, tu for aprendendo, né? E aí veio as pessoas perguntar, começar, Rodrigo, eu preciso disso, Rodrigo, eu preciso disso. Até no começo tu poderia ajudar a dar uma orientação, mas aí com o tempo tu vai ficando mais complicado de poder ter tempo de atender e também tu precisa melhorar. E aí o melhorar eu comecei a procurar especialistas em cada área.
que aí veio o Anderson para investimentos, que aí veio a contabilidade através do Algolim, que veio a questão jurídica. Eu mesmo, Rômulo, te conheci vendo nas tuas falas, achei uma fala muito clara, muito legal de como tu falava juridicamente, porque é chato falar em jurídico. E aí não, aquela maneira mais clara. Ontem até eu estava no carro, estava ouvindo a hora que eu nem sabia que segunda-feira tu entrava no programa e dava, o doutor Rômulo Vargas falava ali. Mas são coisas claras, sabe, que passam. E aí veio a ideia de convidar vocês para nós criarmos. E eu acho que aqui tem o que uma empresa precisa e o que o empresário precisa para crescer. E muitas vezes a gente nota que as mulheres estão crescendo muito porque as mulheres elas têm a simplicidade de querer aprender. E os homens não. O homem acha que sabe tudo, que não precisa. O homem acha que, né, eu tenho que perguntar para alguém, e essa coisa ali. E aí que está errado. Pelo contrário, nós precisamos é disso. E eu comecei a me desenvolvi muito através de ter especialistas ao meu lado. Claro, hoje eu posso pagar especialistas para estar do meu lado, mas não foi sempre assim. E a maioria do que está vendo, nos enxergando hoje aí, nos assistindo, eu tenho certeza que não tem condições de ter especialista dentro do seu lado. E o R4, o grande objetivo do R4, veio para isso. Facilitar a vida de quem precisa de especialistas do lado para a sua empresa crescer. E eu sempre digo, Rodrigo, ninguém é culpado por não saber, mas você é culpado por não buscar o conhecimento, né? Então, é um conhecimento que está ao alcance, é um suporte completo que o R4 entrega. Eu sou suspeito para falar, mas enfim, a gente tem essa consciência e a gente às vezes observa uma certa resistência das pessoas em participar do movimento, mas depois que elas se inserem, elas entendem a importância, inclusive tenho relatos, se eu soubesse antes, poderia ter trazido o meu amigo, poderia ter trazido o fulano. Então, assim, é o que eu sempre digo, às vezes a gente não é culpado por não saber, mas agora, achar que sabe tudo ou não buscar o conhecimento, isso é uma falha muito grave, né, que pode muitas vezes levar ao fracasso. Mas a pessoa tem que ter muito inconsciência. O que acontece, Romulo? Eu olho hoje para o lado e tem 500 pessoas oferecendo treinamento. Tem pessoas que nem empresários são e estão querendo ensinar treinamento empresarial. E aí o que acontece? Virou, inclusive, a palavra coach, virou chacotinha, mas nos Estados Unidos é um dos cargos mais importantes que tem a questão coach. No Brasil banalizou tanto, por quê? Porque a pessoa olha, a internet é fácil de ganhar dinheiro. Eu vou ali, faço um curso e digo que estou em Alphaville, volto aqui e acho que as pessoas vão cair nessa história do que eu entendo alguma coisa. E o R4 não, é o contrário. Nenhum de nós está focado em estar em Alphaville e mostrar para alguma coisa que fez treinamento. Não. É a vida real. É a vida real, é o raiz. Por isso que eu botei no Raizcast, o raiz é raiz. O modelo que eu tenho é raiz. É da dificuldade de trazer pessoas que realmente sabem, que estudam, como o Anderson agora que está focado. E mesmo o Anderson focado, até quero dar um porém, né? O Anderson está para fazer um certificado, o maior certificado que tem hoje para a questão do mundo de investimentos, que as pessoas acham que é só bolsa de valores, e ele depois vai falar sobre isso. Mas ele está focado nesse estudo e mesmo assim ele cumpre os compromissos no R4. Exatamente. Diferente do Dalmolin que desapareceu. Né? Então, as pessoas entendem como é que é o grupo, né? A vida real, a raiz. O Dalmolin tem um vínculo muito com o Leão, né? Com o imposto de renda. Então a gente perdoou ele alguns dias, né? A gente entendeu a demanda, o grande volume da demanda, mas agora ele está retomando as atividades no R4, né? Uma pessoa que entrega assim de uma maneira também muito clara. Ele descomplica esse mundo, né, do contábil. E até antes para agora, vamos aqui para o Dalmolin, já que a gente puxou com ele. Vamos lá, Dalmolin. Eu sei que tu tem experiências diárias, né, e muitos cases aí para tratar. Mas o pessoal quer saber assim, o beabá, o arrozinho com feijão. Então, o que tu enxerga no R4? Por que tu se inseriu nesse movimento? E qual a importância que tu entende que essa entrega pode trazer aqui para a nossa comunidade local? Perfeito. Eu acho que nós, como grupo, né, nós tínhamos a convicção de que o grupo funcionava. Cada um confiava no trabalho um do outro, no conhecimento um do outro. Até o Anderson acho que vai comentar um pouco sobre isso, né? Nós nos usufruímos, a gente utiliza dos serviços, das entregas que cada um propõe, né? Então a confiança assim na capacidade, no conteúdo, né, no que tem de retaguarda na experiência de vida e profissional de cada um é algo que sempre foi uma convicção, acho que assim uníssono no grupo, né? E eu acho que uma coisa que é muito franca assim que eu sinto, e eu acho que todos vocês compartilham do sentimento, o R4, assim como qualquer negócio, ele foi se encontrando e se reconhecendo, né? Nós começamos há talvez 2 anos, como o Rodrigo falou, 1 ano e pouco atrás,
imaginando que uma proposta de evento seria talvez o core business, o negócio principal, né, de ser R4, que seria a nossa forma de poder repassar e comunicar ao público aquilo que nós fazíamos, né? E aos poucos nós estamos percebendo que o nosso perfil talvez não esteja tão vinculado a isso. A gente não é o perfil, talvez, aquele perfil mais estrondoso de fazer um evento e talvez pegar muitas vezes no emocional da pessoa, engajar nisto, mas a gente começou a perceber que a melhor entrega que nós tínhamos, de fato, é a entrega de estar próximo, de estar no dia a dia, de estar do lado, de transformar a realidade de um negócio, justamente pela bagagem que não carrega, né? E eu acho que é um assunto importante que a gente também deve comentar, é esse novo serviço que a gente está propondo, né, para a cidade, para a sociedade, né, para a região, e que está tendo uma boa adesão no sentido de interesse das pessoas procurando, né, justamente isso, de pegar a expertise de todo o tempo, e vocês todos têm ou cabelos brancos ou falta de cabelo, menos eu com os meus brancos começando nas laterais, né, mas é uma bagagem já de muito tempo, o Rodrigo na parte administrativa, financeira, né, o Anderson Investimentos, todo mundo sabe já as áreas de todo mundo, o Rômulo trabalhista, eu contabilidade, né, eu que sou o mais novo tenho 18 anos de contabilidade, e a ideia é justamente demonstrar de uma forma prática e concreta que a nossa aproximação ao teu negócio pode transformá-lo. Né? E assim surgiu um novo braço do R4 que se vincula a uma consultoria em company. Né? E justamente eu acho que o Rodrigo citou um ponto, de certa forma, nós temos o desafio de perceber que todas essas nomenclaturas de muitas vezes assessoria, coaching, mentoria, etc., muita gente oferta. Então isso virou, por excesso de oferta no mercado, virou algo um pouco vulgarizado, talvez perdeu um pouco de valor, né? E a gente toma muito cuidado, inclusive na nossa nomenclatura, justamente de tentar dizer, olha, eu quero ser o teu consultor do teu lado. O Incompany, apesar de ser um nome estrangeiro, não é para ser bonitinho, é para dizer que eu estou dentro do teu negócio, né? Então eu acho que esse é um ponto bastante importante de um braço bonito que está saindo. Eu acho que é talvez o braço onde nós vamos conseguir entregar o nosso melhor, efetivamente, né? E esse talvez seja, e ele falando do propósito que me vinculou, né? Eu acho que esse justamente é o propósito que eu mais me reconheci dentro do R4, porque o que eu sempre gostei de fazer na minha vida profissional contábil era justamente trabalhar com a parte consultiva, era entrar pelo teu negócio, ver os problemas e trazer alternativas, né? E planejar essas alternativas, soluções, etc., de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Para mim isso me gera prazer, né? Isso eu me encontrei pessoalmente e assim me encontrei também no R4. E o que é importante as pessoas saberem, tá? A gente tem aqui, todos os profissionais que estão aqui, eles têm uma capacidade de leitura dos processos da empresa, em todos os segmentos que a gente abrange aqui. Então, essa capacidade de leitura, ela traz para você uma vida real, uma entrega que você vai enxergar dentro do seu negócio, não é um mundo que empírico, enfim, que não faz parte, um mundo ideal. A gente vai lá, enxerga uma realidade e dentro dessa realidade a gente dá o passo a passo de como melhorar esses processos internos para que você tenha um resultado efetivo. E isso passa, por óbvio, pelos 4 pilares aqui que nós atacamos, que é a parte de venda, de marketing, gestão, parte financeira, parte contábil e parte jurídica. E posso dar um exemplo disso? A gente leva. Ontem mesmo eu estava conversando com uma cliente, se ela escutar isso talvez vá reconhecer, né? E o Rodrigo citou a questão de franquia e vincula o assunto. Eu não sou nada contra franquias, não acho que é um modelo ruim nem nada, só para deixar bastante claro que poderia parecer uma crítica, né? Mas, de fato, a franquia ela te onera num custo de royalties, né, que é uma contribuição que vai sugar o quê? Vai sugar um pedaço da tua margem, é natural. É considerável. Né? Considerável. Normalmente na faixa de 5, 6%. Que era um ponto, ela estava planejando colocar uma operação num shopping center. E o shopping center também tem as suas peculiaridades, tem um grande desafio na parte de shopping, que são aluguéis e condomínios normalmente elevados, né, que variam em cima do teu faturamento, e o segundo ponto que pelo período eles te obrigam a estar aberto lá 11, 12 horas durante o dia, então tu tem um custo de folha de pagamento, ou tendo mais equipe, ou tendo horas extras, né, domingos, revezamento, então isso acaba encarecendo muito o custo de folha. Então quando alguém pensa em colocar uma operação em shopping, o cara já pensa, olha, a minha estrutura de folha vai ficar mais cara, meu aluguel vai ficar mais caro, provavelmente a margem vai reduzir. E aí quando eu penso, olha só, esse cenário no shopping, e aí ainda penso de colocar uma franquia dentro do shopping, e aí por que eu quis citar esse exemplo? Para dizer justamente o que o Rômulo falou, nós conseguimos ler o cenário. Quando eu leio um cenário de uma operação de varejo, eu sei que a operação entrega uma margem, com as suas, obviamente dependendo da área do setor, né, vai entregar uma margem de 12%, 15% de lucro líquido. Quando eu entendo que essa operação vai estar dentro de um shopping,
a folha de pagamento, que normalmente respeita lá 17, 20% do que ela fatura, muito provavelmente vai ultrapassar os 20%. Vai ficar em 22, 23%. Essa diferença de 1, 2% comeu da margem. E aí, quando eu falo que essa operação que está no shopping, que custou mais folha, e além disso vai custar mais aluguel e condomínio, e mais ainda vai custar mais um royalty de 6% da franquia, eu pego aquela margem de 13% média, tirei 2 da folha que custou mais, sobrou 11%. Tirei 6 de um royalty, acabou virando lá os mais 5%. Então, isso é uma coisa que a gente consegue olhar e ler o cenário com facilidade, em minutos, sem conhecer da operação, justamente pela bagagem de tempo de ver tantas operações similares rodando no mesmo modelo, né? E isso nos traz, de fato, essa autoridade de poder dar os alertas devidos, de dizer, olha, tu tem certeza, tu está programado, tá? Já se predispondo a aceitar que a tua margem vai ficar na faixa de 6, 7% daqui a pouco, ao invés de uns 13%, porque a tua operação nesse modelo, sendo franquia dentro de shopping, vai te custar mais aqui, aqui e aqui. E aliado a tudo isso, Amorim, que foi muito bem colocado, também a questão de alguns passivos silenciosos que estão encobertos e que muitas vezes o empresário, por não ter o preparo suficiente que a gente pode entregar, pode lá na frente impactar de uma maneira muito mais significativa. Então, além dele baixar para esses 5 pode estar sendo comprometido ano a ano, mês a mês, e o que pode acabar fulminando de uma forma determinante toda a operação, né? Mas por falar em dinheiro, né? Temos aqui o Anderson Machado, tenho certeza que todos conhecem, né? É o palestrante mais requisitado da cidade, né? Onde eu vou, ele está presente em todos os locais. Independente de quem é o promotor do evento, do segmento, ele levou a sério essa coisa de aparecer para ele. Não, mas é porque realmente ele tem uma entrega de excelência, Anderson. Vamos lá então, o que você enxerga no R4, por que você inseriu no projeto? A gente sabe da entrega que você tem, realmente do conhecimento, que é um conhecimento ímpar, né? Como eu poucas vezes vi, que é justamente, pessoal, uma educação financeira que eu não tive, tenho certeza que, não sei se o Rodrigo ou o Amorim tiveram, que a gente não tem na escola, não tem na universidade, e que pode ser um divisor de águas, né, pessoal? Eu falei que a empresa ela pode ser um sucesso ou um fracasso, e esse fracasso ou sucesso passa pela financeiro, pela parte contábil, pelo jurídico, pela parte de vendas, de marketing, enfim. Então, Anderson, eu quero que tu esclareça um pouco para as pessoas aqui a importância da gente ter, pelo menos, se não tivermos uma educação financeira completa, mas que saibamos princípios basilares, questões básicas de investimento, de reserva, para que a gente possa ter uma vida financeira na nossa vida pessoal e na nossa vida empresarial um pouco mais tranquila nesse país e nessa política que nos assola todos os dias, né? Sim, e tu sabe que essa parte de educação financeira, ela vale tanto para a nossa vida pessoal quanto para a empresarial. Porque, na realidade, o que faz uma educação financeira, né? O que é educação financeira? A educação financeira, ela vai te ensinar 5 coisas básicas, né? Ela vai te ensinar a ganhar, vai te ensinar a gastar, vai te ensinar a guardar, vai te ensinar a investir e vai te ensinar a doar. E aí tu perguntou ali, tá sempre presente e tal. Na realidade, a gente doa o nosso conhecimento, muitas vezes, né? Porque tem o início lá de um ano letivo para uma escola, a base, né? Então, tu ensinar a educação financeira para a base, né? Isso eu vou com o maior prazer, eu estou doando meu tempo, né? O maior ativo aí, para fazer isso sem cobrar nada. E eu acredito assim, que o relacionamento, ele vale mais que dinheiro. Se a gente for pensar assim, a gente vai dar importância ao aprendizado. Porque imagina um meio onde a gente está inserido, onde cada um com o seu conhecimento vai trocando experiências e negociando entre si. Esse para mim é o R4. Por quê? O Dalmolin hoje é meu contador. O Dalmolin é o contador do Rodrigo. Eu fui no Blince, que é o que tu faz lá, e eu não tinha manual de conformidade. Então, levei 2 colegas, né, de 2 empresas diferentes, a qual eu tenho participação, e estamos lá estudando manual de conformidade. Um dos colegas ganhou ainda uma consultoria tua, foi lá na empresa. Então, essa troca, né, de experiências, o Rodrigo, meu cliente na consultoria, vocês têm gestão de riscos, não só a gestão de ativos, mas gestão de risco. O que é isso? Proteção de renda. Então, olha, esse meio, essa inserção é que faz com que a gente vá crescendo, porque primeiro, antes de tudo, nós colocamos na prática aquilo que a gente sabe. E outro ponto positivo que as pessoas precisam saber, que para se inserir nesse meio,
É algo que não é complicado. Eu quero fazer parte, eu tenho que pagar caro já iniciando para vocês. Não, tu pode ir lá e conhecer, faz um teste, toma um café. Então existe a entrada, o ponto de entrada nosso, Café Empreendedor. Vai lá, paga só o custo do café, vai estar ali interagindo e dando maior importância àquilo que eu falei, né? Os relacionamentos, porque ali vão ter vários empresários falando sobre os negócios dele, tu tem a oportunidade de falar sobre o teu. E aí vai conhecer mais de perto nós, o que a gente propõe, né? Então esse é o nosso ponto de entrada. E aí a gente está trabalhando em cima de quê? Já fizemos um R4 Talks ali, né? Falando um pouquinho mais sobre todo o nosso trabalho. E temos consultoria, porque imagina se fosse contratar um a um cada profissional de nós, ia gastar muito. Então hoje tem a oportunidade de estar junto conosco, dividindo esse conhecimento e cada vez mais a gente está crescendo, né? Então isso que eu quero dizer com relacionamento vale muito mais do que dinheiro. Todo mundo visa o lucro. O empresário, ele vai colocar a empresa dele. Isso não é pecado, né? É claro, tem que ter. Inclusive tem que ter lucro. Se ele não tiver lucro, ao longo do tempo, o que acontece? Né? A riqueza é algo conquistado a longo prazo, não é algo que vai, já comecei aqui, já vou ficar rico de um dia para o outro. Essa consistência exige conhecimento, agora exige que, se a gente tem um bom embasamento nesses 4 pilares, que é o que a gente entrega, cada vez a gente cresce mais, porque a gente se conhece na prática, certo? A gente sabe na prática como funciona. Claro, utilizamos muitas vezes o bom humor, né? Se não é eu estar deixando vocês bem sérios, né? A coisa lá não anda, né? Então eu tenho que estar... Senhor da idade séria, bem isso. Mas então eu acredito que seja isso, né? Então a educação financeira, ela ensina esses pilares básicos. Então imagina, se eu tenho essa boa educação financeira para a minha vida pessoal, eu vou transmitir isso para a minha empresa. Puxa, eu vou ter que saber como é que é o fluxo de caixa, né? Eu só estou modernizando o termo, mas o que é um fluxo de caixa, né? Eu tenho que ganhar e eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Estou trazendo para a empresa. O fluxo de caixa é isso, aquela parte positiva. E essa parte positiva, o que está sobrando, eu não posso deixar parado, eu tenho que começar a investir. E às vezes o empresário, mas investir por um dia, 2 dias, 3 dias, vale a pena? Vale muito a pena. Existem ferramentas que a gente pode utilizar, depois podemos até trocar uma ideia, de como reduzir isso. Então é um bom planejamento financeiro, como reduzir custos, como reduzir impostos, né? São ferramentas de elisão fiscal, não vou falar o termo aqui, mas não é um termo mais difícil, ninguém vai saber o que é o elisão, né? Não sei o Dalmolin, mas é uma ferramenta prática para a gente economizar dinheiro para as pessoas, uma maneira legal, né? Não é, elisão é algo ilegal, não, elisão é uma maneira legal de fazer as pessoas economizarem impostos. Seja lá o investidor, de maneira certa de se vender um ativo, seja o empresário, né, de às vezes classificar, né? Eu tive, semana passada, estava em reunião com um cliente e ele fez uma decisão muito importante, então inclusive troquei uma ideia com o Dalmolin, onde ele recebe aluguéis na pessoa física, estava pagando uma alíquota alta, que é 27,5%, né, só tira ali o desconto que tem, mas uma alíquota efetiva de 22%. E aí ele analisando, valia a pena ele abrir outra forma de negócio ali, que seria uma holding, né, de serviços, onde ele vai derrubar essa alíquota de 22% para 11%. Então, essas coisas, então, isso é um planejamento, isso é um bom planejamento. Então, às vezes as pessoas pensam assim, tem um consultor, eu vou estar trabalhando só sobre os ativos financeiros. Não é só isso, tem gestão de planejamento financeiro, gestão de riscos, que são os seguros, proteção de renda, gestão de ativos, planejamento tributário, planejamento financeiro e sucessão. Né? Qual a maneira? Eu já sei que eu não vou gastar tudo em vida. Qual a melhor maneira que eu posso fazer para transmitir isso às pessoas, aos meus herdeiros, com o menor custo possível? Então, é algo bem 370 graus, né? Pessoal, você pode perceber que com essa pequena entrega que vocês estão tendo aqui, tudo que é possível fazer para otimizar o resultado da sua empresa. E para você que quer saber como é que chega no R4, né? Eu acho que o R4 é alguma coisa inatingível, que é um valor, como é que eu vou pagar essa consultoria, como é que eu vou ter acesso a isso? Eu vou te dar, então, uma forma muito fácil de acessar o R4, que é através do Café Empreendedor.
né? Vou esperar o Rodrigo retomar o posto dele aqui, porque aqui a gente faz tudo gravado ao vivo, mas enfim. Raiz. Agora é raiz, né? Ele tá lá agora gravando porque ele quer certamente produzir conteúdo, né? Agora ele colocou para gravar ali, mas ele já tá voltando. Rodrigo, Café Empreendedor, próximas datas, onde você, como é que as pessoas fazem para participar e quanto custa? Será que é tão caro assim um café para ir lá conhecer o R4, falar um pouco sobre o seu negócio, mostrar a sua empresa, conhecer os integrantes do R4, conhecer outros empresários? Diz para as pessoas que é tão simples, que às vezes as pessoas não sabem e acabam não comparecendo, né, não compartilhando lá com a gente um momento tão importante. E isso, na verdade, é uma coisa que o Anderson acabou... E vocês estavam falando aqui sobre network, né, que as pessoas não levam. Mas só um detalhe antes disso, pessoal. Vocês veem como é que são as coisas, né? Eu acabei de botar a câmera lá e o Dalmolin não para de se olhar para ver se ele está bem na imagem. Cuidem para vocês, quem está nos assistindo, pena quem está ouvindo não vê. O Dalmolin não parou de olhar para a câmera para ver se ele estava bem posicionado. Bem enquadrado. Mas olha só, eu queria passar para quem está nos ouvindo, vendo, que a principal coisa que tem hoje no negócio é o network. Não existe, nós podemos falar em todo o princípio do R4 aqui, como ajudar a pessoa no crescimento, mas sem network a gente não vai crescer. Existe um número que diz que 80%, Rômulo, do nosso sucesso está no network e em pessoas que a gente ainda não conheceu. 80%. 15% é a nossa sabedoria e 5% o quanto nós temos em ação e persistência. Então, olha esse número, 80% do sucesso está relacionado às pessoas que nós vamos conhecer ao nosso network. E o Café Empreendedor veio para isso. Inclusive, nós temos agora no Vitino, teu patrocinador aí, um evento que eu queria ter feito o ano passado e não conseguimos, que é um jantar temático, como o Emerson sempre gosta de falar, uma experiência gastronômica, que muitas pessoas, eu tenho certeza, que não passaram por isso. Primeiro prato, segundo prato, terceiro prato. Eu quero ir, como é que faz para isso? As pessoas querem ir, acham que é uma coisa inacessível. O preço, para ter noção, Café Empreendedor, nós vamos ter agora em outubro próximo, não tem data definida, mas vai ser na... Quem quiser saber aonde ir, quando vai ser, como é que faz? Segue o R4, segue R4 Empreendedorismo, segue o @ todos nós aqui, mas o R4 sempre passa informação, é só seguir o @ R4 Empreendedorismo. Então, em outubro vai ser no Veracruz. Veracruz nos chamou para ser o próximo evento. O que é o significado do café? O café é para apresentar o estabelecimento, então nós vamos lá apresentar o Veracruz, o complexo para as pessoas, eles vão tomar Tem fins lucrativos para R4, isso? O que a pessoa paga e por qual razão? O valor era o ano passado 49, esse ano ficou 59. R$59. 59 reais que vai pro estabelecimento. Uhum. Isso é uma coisa que muitas vezes eu falo, quando a gente vai fazer alguma coisa de network, as pessoas já botam um valor elevado para tirar lucratividade. E eu vejo que o network, para funcionar, como foi a intenção de criar o Café Empreendedor, é justamente para fazer network, para funcionar. Então, o dinheiro é nada mais que a contribuição para o local fornecer o café. Em contrapartida, a pessoa vai ter um belo café, vai ser bem servida, bem atendida, muito né? bem atendida, então, em todos que a gente foi. Não tem fins lucrativos, pessoal, só tem o objetivo de fazer um bom network, criar relacionamento, conhecer novas pessoas, trocar experiências, ter um contato com os integrantes do R4. A gente sempre faz uma boa entrega, uma entrega de valor para quem vai estar presente. Simples, né? Muito rasteiro, arruma a mesa para cá, puxa para lá, como nós estávamos aqui, ó, gravando, já ajusta ali, e por dar resultado, para as pessoas sentir. E eu quero passar uma mensagem para quem está nos ouvindo, ou assistindo, e agora ao vivo ali também, que o significado, eu sempre digo, se tu tem medo de aparecer, se tu tem medo do que as pessoas vão pensar, como vai me julgar pela minha roupa? Como vão me julgar pelo que eu vou falar? Como vou julgar? O problema não são as pessoas, é tu. Porque é isso que as pessoas têm que entender. A maioria do empreendedor tem um grande problema, e hoje eu vejo isso. É uma coisa que eu discuto muito com a dona Jaque também, a questão de ir mais, aparecer mais, falar mais. Essa é uma questão que não é um defeito, um problema, não. Mas é que a gente sempre olha para nós e tudo é nós, né? Como eu me apresento, como eu estou falando, essa preocupação. A dona Jaque não é a chefe dele, é a chefe, né? É a esposa, né? Só o pessoal entender, para quem não conhece, é pior que chefe, tá? Só para contextualizar aqui, né? Então, esse é o significado que a gente tem que entender. A gente precisa aparecer, precisa fazer o network, e só tem uma coisa, network é dos dois lados. Eu não posso ter um convívio com o Anderson querendo network, só tirar do Anderson e não entregar nada ou não ter. Então, network é isso. Se tu chegar com a intenção apenas de só tirar de uma pessoa, esquece. Tá. Isso não é então, nós temos em outubro, no Veracruz, para quem quiser ter mais informações, segue lá no Instagram, pessoal, R4 Empreendedorismo. E no Vitino, que dia vai ser? Dia 3 de outubro. Esse é fechado ou como é que funciona esse? Esse nem abrimos.
São apenas 20 vagas. Quem quiser ir, 20 casais. Quem quiser ir, são 20 casais. 20 Na verdade, casais. nós vamos criar, o antes nem sabe, mas eu já mudei, né? Como é raiz, nós vamos fazer uma mesa dos solteiros, porque tem muita gente pressionando solteira que diz sim. que é discriminação. Hoje Claro. o mundo tem solteiros. Então nós vamos ter 2 eventos em outubro, então, Rodrigo. isso, Tá. 18 meses de casado e 2 de solteiros. Então tá, pessoal, tá? Então segue o R4, tem todas as informações. Vocês viram que é tão simples, né? E tão prático. Você vai ter um pitch de vendas para mostrar um pouco do seu produto, do seu serviço, além do que um network do mais alto nível. Os depoimentos das pessoas que foram, assim, são sinceros, dando conta de um network de qualidade, de criação de relacionamento de valor, de novos negócios. Eu mesmo participo, já contratei, já fui contratado, tá? No Café Empreendedor, então vale a pena conferir. Para a gente dar um enfoque um pouco, hoje a gente não vai nem fazer intervalo, tá, pessoal? O programa está muito bom, está muito dinâmico, nós vamos tocar o barco aqui. Queremos conteúdo, né? Queremos conteúdo. Vamos para frente, então, tá? Então tá, muito bem. O R4 todo mundo já entendeu qual é a nossa filosofia de trabalho, o que a gente pretende entregar, a forma como vamos entregar agora nesse novo formato que o Dalmolin explicou aqui para vocês. Mas então vamos ver um pouquinho da parte prática, né? Muito bem, Rômulo, muito bem, Anderson, Dalmolin, Rodrigo, vocês entregam muito bem, mas eu quero abrir o meu negócio, tá? Eu quero abrir o meu negócio, tá? Eu saquei o FGTS, eu juntei aqui uma economia da poupança, né? Que não é o melhor investimento, né? Mas enfim, tem um dinheiro na poupança lá guardado, juntei com o da minha esposa, juntei com o do meu filho, o meu, e vamos abrir um negócio, tá? Mãe, pai ajudou, alguém... Todo mundo ajudou. Eu tirei o minha empréstimo, família, né? para abrir o meu negócio. Para abrir o meu negócio. Qual é o primeiro passo? Quais são os principais erros? O que se deve e o que não se deve fazer para que você já comece com o pé direito e para que você tenha um futuro promissor? Começamos por quem, Rodrigo? Você acha? A primeira função que o empreendedor tem que entender é o Dalmolin, é a contabilidade. Eu acho que o Dalmolin, em resumo, explica as menções hoje, o que é uma MEI, o que é uma micro, o que é uma... Não, mas tem um passo anterior à contabilidade. Vamos lá. Que é o seguinte, ó, juntei um dinheiro, vou abrir um negócio. Primeiro ponto, eu preciso desse dinheiro para me viver? Porque aí eu já começo o primeiro erro. Eu vou investir 100 mil reais num negócio, mas eu estou contando que o negócio já gera lucro no primeiro mês para mim poder pagar as contas de Isso vai vida. dar no terceiro. Esse é o primeiro para mim, né? Então, tipo assim, eu vou destinar X mil ao negócio. Eu não preciso disso e fora essa destinação, eu tenho a minha reserva de subsistência para viver os primeiros meses, onde a empresa muito provavelmente não vai disparar. Né? A empresa não vai gerar resultados tão positivos nos primeiros meses e eu preciso ter essa reserva. E esse é um erro muito comum. A pessoa juntar toda a economia, aplicar no negócio e já depender que o negócio no primeiro mês depois, a pessoa vai começar a tirar um lucro assim que vai sobrar, digamos assim, pagando toda a parte tributária, o próprio empréstimo, que muitas vezes a pessoa tira no banco. Eu acho que, na verdade, vai naquele conteúdo ali, porque isso nós vamos entrar depois, agora na questão. Vamos pegar lá. Então, beleza. Explica para as pessoas, em primeiro parte lugar, burocrática, quais são parte burocrática perfeito. que é aquela palavra que tu fala que é CPF, que é CNPJ, as pessoas Sim, perfeito. O que não se deve fazer, principalmente, Dalmolin, qual é o primeiro passo que tem que ser dado para que você já possa começar de uma forma mais assertiva aí? Perfeito. Não, o primeiro ponto, que também é bastante comum existir erros nessa etapa, é a escolha do local. Né? A escolha do local ela é importante porque muitas vezes já tive mais de um cliente que foram lá, escolheram um local interessante, acharam um ponto incrível, bababá, era tudo que precisava. Só que firmaram um contrato de locação muitas vezes sem consultar a situação da regularidade do imóvel. O que aconteceu? O imóvel não estava... se uma edificação, por exemplo, residencial não estava averbada ou tinha um uso residencial, não tinha finalidade comercial, né, tinha algum problema com o seu habite, e aí o empresário, a depender da atividade, ia enfrentar muitos problemas para conseguir o seu licenciamento, para poder ter a autorização, e aí já atrasa o início. Eu já tive casos de clientes que precisaram rescindir o contrato de locação firmado por ter escolhido um lugar errado. E aí rescindir o contrato, que muitas vezes tem uma carência de 12 meses, 24 meses, já gera uma multa e tu já sai sofrendo um pênalti antes de começar o negócio. Então a escolha do local, e é essa escolha assessorada com a tua contabilidade para ver a regularidade do imóvel escolhido, se é adequado para a atividade que tu queres utilizar, eu acho que é um primeiro passo fundamental. Depois disso feito, justamente envolve a questão financeira que o Rodrigo vai abordar melhor, mas é destinar um capital à empresa, que tem um nome bonitinho de capital social, mas é um pedaço da tua vida pessoal, da tua esposa, dos teus sócios, que vocês reúnem e investem no negócio para se tornar um capital do negócio.
né? E esse ponto, a partir daí, o dinheiro é do negócio, não é mais teu, eu não devo usufruir e consumir na medida que eu preciso, particularmente. Né? Eu tenho que destinar, de fato, ao negócio para fazer o seu investimento, ter o seu fluxo de caixa, ter o seu capital de giro. Né? Então, essa é uma segunda lição importante. Sob o ponto de vista formal, ter um lugar escolhido. Fui bastante maduro na escolha do quanto eu vou investir. Né? Eu tenho que definir qual que é o modelo de CNPJ que eu tenho que abrir. O modelo muito comum que muita gente inicia é o MEI, né? Que é o microempreendedor individual. Só que o MEI, ele tem um número de CNPJ sim, esse CNPJ tem um uso exclusivo para fins de tributação. Então, ele não é um CNPJ que juridicamente é reconhecido como, de fato, uma pessoa jurídica. O MEI, tanto que o nome do MEI lá é Matheus Dalmolin e está o meu CPF do lado. Ou seja, este modelo de empresário individual é um modelo onde a minha vida particular e a vida empresarial ficam misturadas. A minha responsabilidade em relação ao negócio é ilimitada, é direta e pessoal. Né? Então, esse é um ponto bastante importante, porque muitas vezes o MEI é mais acessível. MEI abre-se de graça. Escritórios hoje de contabilidade que são optantes pelo Simples, por exemplo, como a grande maioria devem abrir o MEI de graça, sem cobrar nada de honorário na abertura. Então eu abro de graça, o meu tributo é fixo, é 70 e poucos pila ali por mês, e é uma maravilha. Sob o ponto de vista de custo, isso é ótimo. Só que, se o meu negócio tem daqui a pouco algum risco saliente, né, que me expõe à minha atividade, eu acho que isso é bastante importante ser analisado, porque eu tenho que ter a consciência de que qualquer problema que venha a existir de ordem prática no meu negócio, eu pessoalmente vou estar diretamente responsabilizado, porque eu não tenho nenhuma divisão, limitação entre o que é o negócio e o que é a minha vida particular. Saindo do modelo do MEI, aí nós temos outros modelos mais comuns. Né? Destes modelos, nós temos o próprio empresário individual, que não necessariamente é MEI, né? Que daí pode ser uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, e todo mundo confunde isso, né? ME e EPP não são modelos de negócio, são só portes de acordo com o teu faturamento. Se eu faturo até 360 mil no ano bruto, eu sou ME. Se eu faturo até 4.800.000 bruto, eu sou EPP. Mas tanto o EPP quanto o MEI, ela pode ser uma empresa individual de uma pessoa só, quanto pode ser uma sociedade limitada de uma pessoa só, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, SLU, ou pode ser uma sociedade limitada de mais de um sócio. Né? Todos estes modelos e naturezas, digamos assim, eles podem a possibilidade de ser ME ou EPP de acordo com o seu faturamento e com a atividade. Então, essa é a escolha. Quando a gente pensa em modelo, o mais comum e sugerido, para a maioria dos casos, é utilizar de uma sociedade limitada. Seja sozinho, ou seja, unipessoal, sem sócios, seja com mais sócios. Por que limitada? Justamente para mim criar uma divisão, uma separação do que é particular e daquilo que é empresarial. O negócio e os riscos do negócio vão estar comprometendo apenas o patrimônio do negócio. E a minha vida particular, aquilo que além do que eu investi no negócio, aquilo que eu reservei e construí ao longo de anos de trabalho, está resguardado ali dentro da minha esfera privada. Muito bem, pessoal. Importante recomendação, que é um erro muito comum, né, que eu mesmo enxergo, principalmente nessa confusão patrimonial de eventual ação trabalhista ou de uma execução fiscal. É um erro muito comum que acontece. Então, ele é aparentemente uma economia que pode ali na frente se transformar num prejuízo muito maior. Então, é muito importante já estabelecer, através de uma boa assessoria contábil, o formato de sociedade, o modelo que você quer implementar para o seu negócio. Anderson, recomendações, vamos lá, para quem tem uma economia, ou então para você que tem um negócio, existe um percentual de reinvestimento, de que forma você pode, através de uma boa educação financeira, proteger o seu negócio financeiramente, de forma, algum imprevisto, alguma coisa que venha acontecer, quais são os formatos mais recomendados, para que a pessoa não fique naquela roda viva, né? Se parar de trabalhar, morre, né? Não tem como pagar as contas, enfim, como ela pode, mesmo já no início, né, fazer alguma espécie de reserva, alguma coisa que, caso ela venha, por exemplo, a sofrer um acidente pessoal, qualquer coisa que possa acontecer, que isso não venha comprometer o negócio dela, né? Importante até colocar, e o Dalmolin fez muito boa colocação, né, que eu vou montar meu CNPJ, eu tenho que ter uma reserva. E essa reserva ela é muito pessoal. Tem pessoas que uma reserva pode ser que 3 a 6 meses das despesas pessoais sejam suficientes, mas de repente tem uma pessoa que é casada, tem filhos, isso pode se estender 1 ano, 1 ano e meio. Aí quando é mais de 1 ano e meio, e aí que tipo de reserva eu vou fazer? Eu vou deixar todo o meu dinheiro em liquidez? Não, aí eu posso fazer uma gestão de riscos, aí eu posso ter uma proteção de renda, entende? Então isso é muito pessoal. Claro que
a gente não está querendo desanimar todo mundo aqui, de dizer, não, mas se não tem dinheiro, não adianta querer abrir negócio e tal, né? Até tem um livro que explica sobre isso, que eu li, que é o Milionário Mora ao Lado, onde ele coloca ali 3 características, né, das pessoas que conseguiram riqueza, né? E a primeira delas, né, é importante colocar que todos, existem exceções, mas a grande maioria das pessoas que geraram riqueza, que conseguiram riqueza, começaram do zero, certo? Então, às vezes tu tem uma boa ideia, mas às vezes existem outras ferramentas. Eu posso tentar, de repente, um sócio investidor que pode me ajudar nisso, né? Mas é importante saber, né? Começar do zero. Segunda coisa, né? Utilizaram sempre de uma simplicidade, por isso que o nome do livro, né? O Milionário Mora ao Lado. Eles não utilizavam da ostentação. Enquanto eles estavam focados em crescer o seu negócio, eles iam aumentando o padrão de renda do negócio deles, mas mantinham um padrão de vida aqui, de gastos menor, certo? Então, simplicidade. E o terceiro e o principal de todos que foi observado são estudos, não é o que estou falando, está comprovado ali no livro estudos que comprovam que o que fez eles crescerem muito foi a educação continuada. Esses milionários estavam sempre aprendendo, ouvindo, escutando, trazendo para a realidade deles e colocando em prática, certo? Então, não existe assim uma fórmula mágica, cada pessoa é um tipo, cada negócio que eu vou abrir vai exigir um certo patrimônio, mas existe o que eu posso fazer, um bom planejamento. Certeza. Poxa, deixa eu planejar, eu tenho essa verba suficiente, mas a minha ideia é tão boa que ela não dá para esperar eu conseguir mais valor, certo? Então, quem sabe eu vou apresentar a minha proposta para outras pessoas, né? Para investidores que, de repente, acreditam. Eu já entrei de investidor em outros negócios e eu não acreditei no negócio. Eu acreditei na pessoa que estava me apresentando o negócio. Eu já perguntei, poxa, mas o que tu quer comigo nessa tua sociedade? E aí a vontade dele, sabe aquela coisa que quando a pessoa está te falando e brilha os olhos dela, aquela pessoa acredita no negócio. Muito bom, eu vou acreditar em ti, pode contar comigo, certo? Até que chegou um momento, até passado um tempo, que ela precisava, era do aporte financeiro, chegou um momento que ela continua gostando do negócio dela e tal, e quando eu cheguei numa simples conversa, eu convenci ela a comprar de volta. Por quê? Porque de repente ela estava se sentindo que ela tinha que produzir mais e de repente ia repartir o lucro, né? Então aquele momento que eu ajudei, tranquilo, me compra de novo, se é algo que é pessoal teu, né? Então, eu acredito na pessoa, não nos negócios. Se a pessoa me comprovar que, de repente, tem algo de valor, que ela pode crescer, e assim, né? Inclusive, o Rodrigo até nos fomentou um dos braços que poderia ser o R4, da gente investir em negócios, aquelas pessoas que acreditam naquilo, por que não? Né? Então, existem assim, ó, por isso que eu estou frisando bastante isso, para não desestimular aquelas pessoas que de repente querem começar do zero. Elas podem, certo? Eu comecei a minha vida financeira como estagiário, certo? Fui aos poucos crescendo. Claro que eu sempre tive uma vida equilibrada, fui CLT por muito tempo, até que rompi aquele vínculo, né, aquela chave, e percebi que, poxa, eu posso crescer sim, posso começar com uniões de quem sabe outros negócios, sou sócio de outros negócios hoje, mas não desistir. E sempre educação continuada. Mas uma coisa que eu queria chegar a falar um pouquinho, Anderson, é o seguinte, falando pontualmente assim, em ferramentas, né, dentro da tua área de trabalho que ajudam a ter essa proteção. Uma que eu acho incrível, e muitas pessoas acabam sempre pensando que isso é algo só para uma empresa depois de um grande porte, é a criação de um seguro de proteção aos sócios, onde o beneficiário é o CNPJ. Né? Por exemplo, isso é muito utilizado, eu e o Romulo somos sócios, etc. Só que quando o Romulo eventualmente vier a faltar, eu quero que o negócio seja indenizado para que ele tenha a capacidade de, talvez, remunerar eventualmente os herdeiros do Romulo da participação dele e eu não me descapitalizar como negócio, talvez recontratar alguém com um salário alto para poder desempenhar as funções que o Romulo desempenhava, né? Só que isso muitas vezes não é só para a empresa já formatada, grande, com grande faturamento.
Quando tu falaste agora de investidor, me veio a cabeça, que é o que muitas vezes, olha, na área de serviços, às vezes você tem muita pessoalidade em relação ao sócio. Então, eu estou começando um negócio, eu tenho um know-how, eu sei entregar uma consultoria financeira, e vem um investidor lá e aportou. Este investidor, para ele estar seguro em relação ao negócio, é muito importante que ele crie um seguro para esse profissional que entrega hoje a parte técnica. Porque mesmo um negócio pequeno, se eventualmente vier a faltar por algum motivo, acaba o negócio. E aí o capital que ele investiu se perdeu. Então, daqui a pouco isso é algo interessante. Olha, eu faço um seguro aos sócios, pensando hoje no valuation, no valor que a empresa tem no mercado, para que ela possa ser a beneficiária, se capitalizar ou repor a força de trabalho, ou eventualmente indenizar sucessores, etc. Acho que esse é um ponto bem legal. Essa gestão de riscos, inclusive, é muito utilizada na parte de sucessão, certo? É claro que seguros, né, na época ele foi muito mal vendido pelos bancos, né, porque não sabiam vender, estava forçando, fazendo algo acima da realidade para as pessoas, mas ela é uma excelente ferramenta de sucessão. Por quê, né? Porque o seguro ele é inalienável, inafiançável e não passa por um processo de inventário, ou seja, líquido. Se acontece, né, que um sócio venha a faltar, aquele valor vai direto para o beneficiário. No caso ali que tu está dando exemplo de uma empresa, né, e nós temos casos reais aí que já passamos, né, imagina, vamos dizer que eu e você sejamos sócios, certo? Tu é casado no regime de comunhão, eu também, nós construímos o nosso negócio durante o casamento, e aí se caso tu venha a faltar, a tua esposa, teoricamente, ou teus filhos entrariam na sociedade, mas eu conheço você, eu não conheço a tua família, a tua esposa, né? Eu tenho o know-how do negócio que ela, de repente, tu tinha, ela não tem. No direito. Exatamente, ela não tem esse conhecimento, e aí? A gente pode, sim, contratar um seguro que a empresa fique beneficiária e, em caso, já pode colocar isso no contrato ali, que em caso da tua falta, ela abra a mão de entrar na sociedade, receba a gestão e receba em dinheiro a parte dela. Então, ela tem direito à parte patrimonial, mas não a gerenciamento do negócio. Imagina lá que a gente tenha R$2 milhões, 1 milhão é teu, 1 milhão é meu. Perfeito, ela abre mão para receber 1 milhão. Mas de onde eu vou tirar esse 1 milhão? Faz um seguro, a própria empresa paga o seguro, ela é beneficiária e ela paga em valor para aquela pessoa. Mais barato para a empresa, mais segurança para a empresa também, né? E o que os beneficiários precisam naquele momento? É realmente do sustento, é do valor, porque eles não têm o know-how do negócio. Exatamente. Né? Pessoal, eu quero entrar aqui, o nosso tempo é curtíssimo, né? Poderíamos ficar aqui 2 horas falando, mas agora, Rodrigo, vamos lá para a vida real. Eu quero já sair lucrando no primeiro mês aí, né? Vamos lá. E já quero fazer uma viagem internacional para Cancún, né? Que nem o Careca faz. O Rodrigo fez toda a locação 6 meses ali, né? A partir de quanto tempo tu pode realmente tirar alguma coisa do teu caixa? Explica para nós aí como é que funciona o método raiz, de que forma o cara pode se estruturar financeiramente para ter uma longevidade aí na parte de gestão do negócio. Em curto prazo, respondendo que tudo é a longo prazo. Não adianta as pessoas quererem que não vai funcionar. O mais importante é entender que quando tu monta o negócio, tu colocar dentro desse capital, do dinheiro que tu alocou de vários lugares, de fundo de garantia, tudo, é colocar o teu salário. Então, tu tem que entender... O prolabore, para quem não sabe. Exatamente, o prolabore. Quanto que eu preciso na minha vida? No mínimo hoje, R$2.000. Então, 2.000 é um peso que a empresa vai ter que pagar para ti poder viver, porque senão tu vai misturar, e aí é o grande erro. As pessoas pegam lá, juntam 40 mil, botam no negócio, não tem o capital de giro. O método raiz, ele simplifica tudo isso, porque dentro do método raiz tu consegue enxergar, são as caixinhas separadas, são um fluxo de caixa que tu vai ter lá. Tu vai enxergar quantos meses, então eu tenho 60 mil no negócio, eu preciso ver com 2.000 por mês. E eu vou pegar, calcular os próximos 6 meses, são R$12.000. Então, R$12.000 de 60 vai ficar no fluxo de caixa. Eu vou poder utilizar 48 mil. Desses 48 mil, eu tenho que ver quais outros custos que eu tenho também arriscando dentro dessa operação. Porque o que acontece? Primeiro mês quase tu não vai... Depende muito do negócio. Tem negócio, por exemplo, que eu já coloquei, que o negócio primeiro mês eu já consegui estar tirando dinheiro. Então, tem empresa que já deu. Tem negócio que a empresa rodou 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, eu não consegui tirar nada lá de dentro.
Então é muito dependendo do negócio. E eu arrisco dizer que os serviços ele tem uma facilidade maior de gerar resultado ali. Não, o serviço é muito maior. A primeira empresa que eu abri... Que o cálculo é mais simples, né? A primeira empresa que eu abri foi uma de segurança, eu consegui em um mês 60 clientes. Dos 60 clientes, o meu custo operacional, como eu e Dona Jaque trabalhava direto lá e era só 3 funcionários, eu conseguia já ter lucratividade ali dentro da empresa. Lucratividade, entre aspas, poder viver um pouco melhor e tirar um recurso maior mensal. Agora, tem empresas como a própria distribuidora Nina, que são 2 anos que ela está ali, a lucratividade é muito pequena, quase nada, então nem tiro, eu reinvisto na própria empresa. Quanto por cento para reinvestir, Rodrigo? Qual é o percentual mínimo? Que muitas vezes as pessoas só tira, suga e não sabe que tu tem que fazer uma adequação tecnológica, que tu tem que promover treinamento para os teus colaboradores, muitas vezes. No começo eu sempre digo assim, vamos dizer que eu estou abrindo um negócio, agora nós estamos em outro negócio. Por exemplo, o próprio negócio nosso do Airbnb, vamos dar um exemplo desse negócio. O que nós mesmos definimos? O primeiro ano agora nós vamos tocar só reinvestir. Nós não vamos tocar no dinheiro lá. Depois que essa coisa reinvestir o ano que vem começar a estar rodando mais maduro, vamos colocar 20%, 30% do que roda para o fluxo de caixa. Então todo mês 20%, 30% fica para a empresa. O demais a gente vai dividir. Então isso é um exemplo simples. Nós estamos abrindo, vamos fazer uma propaganda. Quem quiser em Itaara lá agora vai ter em container uma área muito legal, Airbnb. Segura, tranquila, né? Segura, fácil acesso. Uma lenhazinha ali do lado para te fazer numa lareirinha. Ou furozinho, piscininha, tudo mais. Então olha só, esse negócio é um negócio que a gente já falou. Nós estamos colocando dinheiro agora, colocamos dinheiro, estamos finalizando, o negócio vai abrir, primeiro ano não vamos nem tocar nesse dinheiro. Vai ser tudo reinvestido. Bom, daqui a pouco explodiu, melhor, diminui um pouco o tempo, em vez de 1 ano, meio ano, mas a partir daí tem uma obrigação que 30% é fluxo de caixa. Nós não vamos mexer nesse dinheiro. Talvez 2, 3, 4 anos depois o fluxo de caixa está gigante, aqueles 30%. Bom, agora vamos tirar uma lucratividade boa daquele valor ali. Mas, no mínimo, 20% tem que ter a leitura de cada segmento, se é serviço, né, se é um produto, o que tu vai entregar, então isso é muito importante. Pessoal, e aliado tudo isso, tá? Acabou o tempo daquele contrato de trabalho que tu só assinava a carteira, né? Tem que fazer um contrato específico para cada função, com carga horária, fazendo constar o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, um bom regulamento interno. Deixa eu fazer uma pergunta, Romulo. Para abrir uma empresa, juridicamente, o que eu sempre falo o regulamento interno, que é uma benção que tem que ter. Não interessa se tiver um funcionário, tu vai ter que ter um regulamento interno. Quais são os princípios que eu preciso ter? Regulamento interno, contrato de trabalho. O que são os princípios jurídicos para a minha empresa estar segura? Já começa por um bom processo admissional, né, que o empresário tem que participar ativamente, porque ele tem que ter essa primeira leitura de qual pessoa ele quer colocar para dentro do seu negócio, porque ninguém quer colocar uma pessoa errada para dentro do seu próprio negócio, porque muitas vezes depois a parte rescisória é muito complicada, enfim, tudo que a gente sabe na hora de desligar um colaborador. Então, fazer um contrato específico para cada função, constando o horário de intervalo, como vai ser a jornada, como vai ser a compensação de jornada. Se você tem um sistema de cobrança de metas, faz um bom regulamento interno e dá esse treinamento nos primeiros dias que o colaborador começa a trabalhar, porque é quando ele está com a cabeça mais aberta. É o melhor momento para você inserir nele toda a sua metodologia, a sua missão, os valores da empresa, o que ela quer devolver e de que forma vai devolver para a sociedade, como é o seu processo de vendas, de pós-vendas, como é essa questão de uniforme, se você tem a possibilidade de fazer uma revista pessoal, ou seja, especifica tudo e esclarece, porque muitas vezes o colaborador está fazendo errado porque ninguém explicou para ele. E óbvio precisa ser dito, né? Para ti parece que é óbvio, mas para mim não precisa falar. Tem que mastigar, entendeu? Nem que você deixe o treinamento gravado e quando ele começa você vai dar o treinamento, faz ele assinar um documento que ele recebeu, dá uma cópia do regulamento interno, dá uma cópia desse contrato de trabalho, deixa ele esclarecido em relação a tudo, porque eu tenho certeza que ele próprio vai se sentir mais seguro juridicamente, vai se sentir mais inserido dentro da operação e vai entender a sua metodologia de trabalho. Então é muito importante fazer isso já no primeiro momento. As pessoas não dão muita importância para essas questões, mas ela é primordial. Um contratinho que pega da internet, né, para fazer um contrato. Um modelo pronto, e eu tenho empresas, pessoal de grande porte, que sequer tem um contrato. Então, sequer tem um contrato, né? Sequer. Em resumo, na questão jurídica, então tu me fala que hoje, para mim abrir uma empresa, no mínimo eu tenho que ter um contrato admissional bem montado. Um contrato de trabalho bem montado. E focado na função do... Um anúncio de emprego bem delimitado, né? Em cada um numa função. Cada um numa função e dar o treinamento. Interno e dar um treinamento sobre os valores da empresa. E sem contar os treinamentos corporativos que regularmente tem que ser dados, né, Rodrigo? Porque a tecnologia avança todos os dias. Eu preciso qualificar, já acabou o tempo em que o treinamento representava um custo. Pelo contrário, agora ele representa um investimento, porque
capacitar o seu time é a certeza de que ele vai fazer a entrega da forma que você deseja e que você vai ter bons resultados, por óbvio, né? Então é primordial fazer tudo isso. Pessoal, o tempo é curto, a gente tem que acabar aqui, mas como a gente sempre encerra, eu quero pegar aqui um insightzinho de cada um, tá? Para que em 1 minuto cada um vai dizer que qual seria a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Vou começar pelo Dalmolin, que foi o último a falar. Então, em 1 minuto, Dalmolin, dá um segredo aí dentro da tua vivência, das empresas que tu atende, qual seria a sintonia perfeita para o sucesso empresarial? Eu acho que a sintonia perfeita é usufruir desses serviços que nós ofertamos aqui nessas áreas, digamos assim, né? Não necessariamente conosco, mas ter uma conversa frequente. Tem que ter um relacionamento com o seu contador, tem que ter um relacionamento com o seu advogado, com o seu assessor de investimentos, com o seu consultor, o que for. Porque o grande problema é o afastamento, né? E tem situações que eventualmente chegam ao escritório depois de já ocorridas, decisões já depois de tomadas, contratos já assinados para se resolver, né? Então são questões que de fato tu limita e tu perde, né, a possibilidade que aquele cara que é um especialista de fato te oriente e traga uma solução. Não tem efetividade, exatamente. Então o ponto é isso, acho que é manter um relacionamento próximo. Acho que essa é a grande sacada assim, para um sucesso. Anderson, vamos lá, em 1 minuto. Eu acredito assim, ó, que trazendo para a minha área, que é o financeiro, é importante todos saberem que dinheiro tem valor no tempo. Às vezes as pessoas deixam o dinheiro parado na conta, mesmo uma empresa. Ah, mas eu tenho que pagar uma conta dali a 5, 6, 7 dias. Vou deixar aqui, porque se eu for investir, vou ter que pagar IOF na operação e tal. Existem ferramentas para pessoa jurídica que eu posso deixar 3, 2, 3, 4 dias isentas de IOF, que vai me dar uma rentabilidade líquida. Então, se for analisar isso, é muito dinheiro que o empresário deixa na mesa. Por isso que é importante. Claro que o empresário tem que focar no que é a essência do negócio dele, mas se não está tendo tempo para cuidar disso, delega para alguém. Por isso que é importante, né? Esse é o nosso trabalho como um todo aqui no R4. Vamos lá, Rodrigo, em 1 minuto. Em 1 minuto eu resumiria o seguinte. O maior ativo de uma empresa não são pessoas. O maior ativo de uma empresa é o propósito. Se funcionários e os donos tiverem um propósito, todos eles vão chegar aonde eles querem, que é ganhar dinheiro e crescer na sua carreira. E propósito, ele perde para vendas. Por quê? Porque não existe uma empresa que não tenha vendas. A lucratividade de uma empresa, ela está dentro de vendas. Então, não existe vendas lucrativas se não tiver uma gestão financeira. E agora, tu não vai ter uma gestão financeira na tua empresa se tu não tiver vendas. Então, gente, entre todos os resumos que eu digo é o seguinte: tenha um propósito, mostre o propósito aos seus funcionários e faça a venda. E a venda tu vai fazer através do marketing. Tá aí, pessoal, uma amostrinha então para vocês hoje, né? Poderíamos ficar aqui mais 1 ou 2 horas com certeza, mas você que quer ter mais contato com os integrantes aqui do Grupo R4, como eu falei antes, que quer fazer um bom network, segue lá o R4 Empreendedorismo. Lá você vai ter informações dos próximos 2 cafés empreendedores. Vamos ter um jantar agora em outubro e um café. Todas as informações ali. 59, é isso? O Café Empreendedor 59 e o jantar não vai passar um jantar gastronômico com tudo, nível Vitino, né? Por no máximo 110 O que vai incluir isso aí? Isso vai incluir o primeiro prato. Isso é lá francês, né? Primi Prati, né? Italiano. O primeiro vai ser o primeiro prato, vai ser uma. Na verdade, é uma entradinha especial que eles têm lá, fenomenal, um pãozinho com uma coisinha espetacular, cheia. espetacular. Já é meu chefe. Aí depois tem uma marketing, não precisa falar nada. Tem um primeiro prato, depois tem a sobremesa. Gente, sem contar tudo. Então, pessoal, é só acessar, né? Acessar, está ao seu alcance por um custo que não tem cabimento a gente falar aqui. Sem pila, vamos dizer. Você vai conhecer os integrantes, vai entender um pouco mais da nossa entrega, vai fazer um network da maior qualidade, tá bem? Espero que tenham gostado, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima, um forte abraço.